Irmãos, gostaria de saudar a todos com a gloriosa santa paz do nosso Senhor Jesus. Hoje quero trazer para os irmãos um assunto da escatologia individual. Qual é, irmão Finéias? É a morte de um cristão. Depois da morte, para onde iremos? Ora, irmãos, para responder essa pergunta é necessário entender para onde iam os crentes do Antigo Testamento ao morrerem. Jesus, em Lucas 16 e 19, nos mostra a história do rico e de Lázaro. No versículo 22 diz: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ora, ele nos mostra que o crente do Antigo Testamento, ao morrer, sempre descia. E o ímpio, irmão Finés, também descia. Era um lugar chamado Hades, onde a parte boa em que os justos iam era chamado de seio de Abraão, e a parte ruim de Hades. Mais na frente, em outros vídeos, nós vamos aprender também como era chamada aquela parte ruim de Tofete, de Abaddon, mas fica para outros vídeos. Então, voltando ao assunto, era um compartimento dividido e com um abismo intransponível. Jesus nos ensina assim. Mostra-nos também o Antigo Testamento que todo crente, quando morria, ele descia. Nenhuma passagem no Antigo Testamento de crentes que morrem refere-se a eles terem subido. Não, nenhuma. Fala de Enoque e Elias, mas eles foram trasladados e não morreram. Ora, se o Antigo Testamento sempre se refere ao crente que morria descendo, Jesus comprova isto na passagem que acabamos de ler em Lucas, quando mostra que o justo iria para o seio de Abraão, que estava embaixo. Gostaria também de ler para vocês em Gênesis, capítulo 36, quando Jacó ele é consolado pelos seus filhos, ele diz, ele achava que José tinha morrido, e diz, Gênesis 37 e 35, e levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem, ele, porém, recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro, hei de descer para o meu filho até o Seol. Assim chorou seu pai. Sempre assim, hei de descer. Morria alguém, descia. Então mostra aí claramente que quem morria, descia. Aqui ele não estava falando de sepultura, porque ele imaginava, os filhos lhe contaram que José tinha sido devorado por uma fera, então não havia corpo, então ele não está se referindo à sepultura, e sim ao lugar de espírito. Então, vemos Jesus falar de Hades, e aqui vemos Seol. Hades e Seol é o mesmo lugar. Significa a morada dos espíritos no Antigo Testamento. Então, as referências a entradas, as almas naquele lugar, era sempre desceu. Mas perceba que Jesus, antes de morrer, ele faz uma promessa. Ele diz, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Isso está lá em Mateus 16 e 18. Quando ele diz não prevalecerão, é futuro, ele estava querendo se referir que quem morresse em um determinado tempo não iria mais para aquele lugar, e sim para
outro lugar. Ele diz: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Portas refere-se à entrada. Então, ele queria dizer que os crentes que morressem futuramente não iriam mais entrar naquele lugar. A mudança, queridos, quando acontece essa mudança, Finéias? A mudança acontece entre a morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo morre, ele desce também para aquele lugar. Em Salmos 16 e 10 diz, vamos ler, Salmos 16 e 10 diz: pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Lá em Atos 2, fala que Davi está se referindo a Cristo. Então, Cristo diz: pois não deixarás a minha alma no Seol. Então, Cristo desce, vai para aquele lugar, passando-se ali a sua morte e sua ressurreição. Passando ali a sua morte e ressurreição. Evidentemente, entre a sua morte e ressurreição, ele faz essa mudança. Em Efésios, nós podemos ver essa verdade bíblica. Efésios 4 e 8 diz: por isto foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão também desceu às partes mais baixas da terra. Ele nos mostra que Cristo, ele, entre a sua morte e ressurreição, ele pega aqueles crentes que estão no Antigo Testamento, aqueles crentes que morreram no Antigo Testamento, e leva até ao céu. Paulo, quando se refere ao paraíso, ele se refere não mais lá embaixo, porém em 2 Coríntios 12, ele diz: conheço um homem que fora do corpo, ou no corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso. Em 2 Coríntios 12 e o 2, que diz: foi arrebatado até o terceiro céu. No 4 ele diz que foi arrebatado ao paraíso. Então, nos mostra claramente que o paraíso não mais está embaixo e agora está em cima. E os ímpios, Finéias? Os ímpios permanecem na mesma. Morrem e vai para o Hades. O Hades é um inferno-prisão. Não é um inferno propriamente dito, porque o inferno é o lago de fogo e enxofre, que futuramente o Hades irá ser jogado. Isso está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Então, a vitória plena de Cristo na cruz teria de incluir também aí a derrota da morte. Ora, todo vencedor sempre regressa da última batalha, trazendo consigo as provas, as evidências da sua vitória final. A morte de Cristo, ela afetou não só os crentes do Antigo Testamento, como os crentes do Novo Testamento. Quem morre hoje não mais desce para aquele lugar, e sim sobe para o céu e fica na imediata presença de Deus. Em Apocalipse, mostrando a grande tribulação, aqueles crentes que aceitaram a Cristo apenas depois na grande tribulação, mostra eles morrendo e ficando na imediata presença de Deus. Como Paulo, o desejo de Paulo era morrer e estar com Cristo. Então, queridos, quem morre hoje não desce mais, e sim sobe para o céu. Amém? Respondido aí, então, a pergunta: depois da morte, para onde iremos? Para o céu, e não mais em um estado intermediário, como funcionava o Hades naqueles dias. Amém? Peço que os irmãos deem like no vídeo, se inscrevam no canal. Deus abençoe a todos.